Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Floresci Podcast. Eu sou a Raíza. E eu sou a Morgana, e antes de apresentar a preciosidade que tá aqui na nossa frente, eu quero falar dos nossos patrocinadores. São pessoas que acreditam na gente, acreditam nesse projeto de Deus. Kellen Borges, com Conexão Mente e Corpo, com Projeto Semente e o Jardim Secreto. Bruno Boanova, Advogados Associados. Terra Fértil Papelaria e nossa preciosa BBN Papelarte. Com papelaria personalizada. E agora, fala pra gente quem está aqui na nossa frente, Raíza. Não sei se vocês estão preparados para receber a maravilhosa Jaque. Ê! Jaque! Oi, meus amores, obrigada pelo convite. Jaque, se apresenta pra gente. Conta um pouquinho pro pessoal quem é você. Então, eu sou Jaqueline, eu sou da Igreja Batista de Vila Emil. Hoje eu trabalho lá com os adolescentes, estou fazendo uma mentoria lá com os adolescentes, né? Faço parte lá do Ministério de Louvor. Acabei de escrever um livro, né? Que se tornou uma mentoria. E é isso. O que mais Então, eu eu posso falar já acho de que mim? você já pode começar a falar dessa mentoria, do porquê, da onde saiu o nome, o que te motivou a fazer essa mentoria. Fala pra gente. Então, há um ano atrás, né, eu trabalhando um pouco com os adolescentes, comecei a perceber, né, que muitas delas precisavam de um cuidado melhor, de um cuidado mais intenso, assim, de um olhar diferenciado para elas e dar uma atenção maior. E isso começou a me incomodar, né? O Senhor começou a trabalhar no meu coração e eu olhava para elas e eu via assim como o mundo estava gritando para abraçar essas meninas, né? E muitas coisas, muitos prazeres o mundo oferecendo e algumas delas seguindo esse caminho. Então o Senhor começou a incomodar o meu coração e o Senhor começou a derramar algo para eu escrever e eu comecei a escrever. Nunca imaginei na vida escrever um livro, né? Foi algo assim surpreendente. Mas aí eu comecei a escrever. E conforme eu ia escrevendo, eu ia me surpreendendo com o que o Senhor estava falando, com a pontualidade das coisas que ele estava ministrando, né? Só que a primeira coisa que o Senhor colocava no meu coração é que essas meninas precisavam ser amadas. Elas precisavam ter um amor que nem a própria igreja muitas das vezes tem. Porque eles olham para os adolescentes e já pensam assim: são problemáticos, são problemas. Ah, esse é difícil, esse daqui dá muito trabalho. Olha como esse é rebelde. E essas coisas me incomodavam. E o Senhor falava comigo: não, elas precisam ser amadas. Elas precisam de pessoas que olhem para elas e enxerguem além do que elas estão expressando, né? E aí o Senhor começou a ministrar esse livro, né? Que foi baseado muito no reino de Deus, naquilo que o Senhor tem disponível para que elas acessem, mas que elas não estavam tendo esse acesso a esse reino, se olhando como princesas, sabe? Olhando para si e reconhecendo: eu sou uma princesa. Um dos grandes exemplos é que eu falo assim: a gente não vê mais as meninas se vestindo como meninas. Cadê os vestidinhos? Cadê a roupa rosa, né? Cadê aquela coisa, aquela doçura, aquela delicadeza, né? Eu olhava assim e via as meninas saíam da infância, da pré-adolescência, já querendo ser mulheres, né? Se maquiar como mulheres, se vestir como mulheres e perdiam essa beleza da juventude, da adolescência. Aí o Senhor foi me dando isso, baseado no reino dele, né? Cada detalhe, construindo um ensinamento para elas de como elas viverem esse período da vida delas. E assim, foi escrevendo, eu ria com cada coisa que o Senhor dava. Eu falo que eu amo o capítulo do livro do sapo, né? Dá um spoilerzinho assim, né? O capítulo do sapo é aquele capítulo que o Senhor fala sobre relacionamentos, que a gente não pode deixar pular essa fase. As meninas hoje em dia estão pensando em namoro, em relacionamentos. E se a gente não for lá e instruí-las baseado no reino de Deus, é como eu falei, o mundo está gritando e está instruindo da forma deles. Alguém tem que chegar lá e falar: não, não é assim. O que Deus sonhou para você, o que Deus preparou para você, não é da forma como o mundo está oferecendo para vocês, né? E aí eu falo que eu gosto desse capítulo, porque o príncipe é príncipe, né? Eu falo que o sapo é sapo. Não adianta vocês ficarem beijando um sapinho achando que ele vai se tornar um príncipe, porque ele não vai se tornar o príncipe, né? O príncipe faz parte da realeza, o príncipe faz parte do reino de Deus. Então, assim, o Senhor tem um
príncipe para cada princesa. O problema é que as meninas não sabiam que elas são princesas. E elas precisam ter esse conhecimento. Eu sou uma princesa, né? O meu pai é um rei e o meu pai tem sonhos para mim. E assim foi surgindo o livro, né? E ficou lá guardadinho por um ano, né? Quase, acho que praticamente um ano. Até que a dona Morgana, né? Começou, né? Do jeitinho dela. Amiga, cadê o livro? Quando é que você vai derramar esse livro sobre a vida da gente? E além da Morgana, algumas pessoas pontuais começaram a me perguntar: você não escreveu um livro? Onde é que o livro tá, né? E aí eu entendi que o Senhor estava sinalizando para esse tempo. Eu entendi que o Senhor estava dizendo: chegou a hora, esse é o momento. E eu fui orar ao Senhor, como a gente faz, né? Senhor, e aí? Como é que vai ser isso? Que nunca escrevi um livro, não sei nem por onde começar, não conheço nada, não sei para onde ir, o que fazer. E o Senhor foi direcionando, foi direcionando, foi direcionando, e quando eu menos esperava, o livro nasceu. Só que quando o Senhor colocou ele no meu coração, o Senhor falava muito a respeito disso, que deveria ser uma mentoria. Na verdade, eu imaginava um curso, um estilo assim, uma mulher única, né? Um cursinho de algumas aulas, né? Mas o Senhor um dia usou alguém e falou assim: não, você acabou de se formar uma mentora, né? Ele vai ser a sua mentoria. Eu falei: meu Deus, é verdade. Eu fiz um curso de 2 anos para me tornar uma mentora, mas eu não imaginava começar tão rápido assim, nem por esse caminho, né? Só que aí o Senhor abriu esse caminho e aí colocou essa paixão no meu coração. Como a gente estava comentando há pouco tempo atrás, né? O filho começou a nascer, aquelas contrações de parto. Não, ai, meu Deus, vou ter uma mentoria, vou preparar a mentoria. E aí, assim, eu preparei tudo, fui orar, fui falar com o meu pastor, e aí o livro já começou, né, na mentoria. Na mesma semana que o livro foi lançado, já comecei ali a mentoria com as adolescentes, e que é uma história. Nossa, já estamos na 4ª aula e o que o Senhor está fazendo com essas meninas é assim surreal. Porque eu sei que muitas pessoas não acreditavam que elas iriam valorizar isso. E elas me ligam de manhã: tia, vai ter, né, tia? É hoje, né, tia? Tia, você vem me buscar? Tia, você pode me levar para casa? Porque eu quero ir, não tem quem me levar. E tem sido um tempo assim, nossa, um tempo de Deus maravilhoso. Quando a gente se disponibiliza, né, de fazer algo pro reino, a gente recebe muito mais. É. Porque o Senhor, ele contempla o nosso coração. Ele sabe que quando a gente tá em obediência, tá posicionada no tempo que ele quer, ele derrama uma graça imensurável. E a gente vai descobrindo assim que a palavra do Senhor, ela se cumpre na nossa vida. Basicamente assim, ele fala: eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, né? E o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E a gente às vezes vai fazendo alguns planos e a gente vai vendo que o Senhor vai dando uns caminhos às vezes diferentes para esses planos, como assim, por exemplo, quando eu escrevi o livro, eu falei: eu não vou botar para venda, ele vai ficar só para quem for fazer a mentoria. Nunca pensei em questão financeira, porque a paixão era as meninas. Então eu falava assim: não vou botar para venda, só vai comprar quem quiser fazer a mentoria, conforme eu vou cuidando delas, as turmas forem aparecendo, a gente vai vendendo para as alunas da turma. Até que, um pouco antes do livro ficar pronto, eu enviei para algumas pessoas, né? E eu falei: me dá opinião, o que você acha? Antes de eu mandar para a editora, né? Aí todo mundo: não, eu quero esse livro, é a minha história, eu amei como Deus falou comigo. Eu falei: meu Deus, tá bom. Mandei o livro para a editora, ficou pronto. Quando o livro chegou, gente, eram tantas mulheres: eu quero comprar seu livro, eu quero comprar seu livro. Eu falei: Senhor, mas e agora? Eu escrevi para adolescentes, pensando nas adolescentes, né? E aí eu fui orar e o Senhor falou assim: não, deixa todas as mulheres que quiserem comprar o livro comprar. E assim, o livro ele fala sobre o que é ser filha de Deus, quem Deus é como pai, fala sobre relacionamento, sabe? Fala sobre a sua vida espiritual, como o que você precisa fazer para crescer no relacionamento com Deus. E quando essas mulheres compraram o livro, eu confesso que eu fiquei meio apreensiva, que eu falei: elas vão abrir o livro, vão ler, vão falar assim: não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para uma adolescente. Até que assim, o livro foi lançado no dia 19, no dia 20, o dia inteiro de mulheres me mandando mensagens e dizendo: eu tô chorando, porque Deus falou comigo no seu livro. Eu fui ler o livro e como Deus me respondeu. Eu falei: meu Deus, que mistério é esse? E aí eu entendi que tem muitas mulheres que precisam ouvir que elas são filhas,
que elas têm um Deus, que elas têm um pai, que esse pai as ama, sabe? Então eu fui entendendo que o Senhor, através desse livro, que, ao meu ver, era para adolescente, hoje ele está chegando no coração de muitas mulheres. E essa semana passada, eu me surpreendi tanto, gente. Uma senhora que comprou o livro, ela me mandou uma mensagem e falou assim: comprei o seu livro. Só que a minha neta de 9 anos pegou o livro para ler e tomou o livro de mim. E ela não quer me devolver o livro porque ela está apaixonada pelo livro. E ela levou o livro para a escola, mostrou para todas as meninas da turma e todas as meninas que viram o livro querem o livro para elas. Aí eu fiquei, Deus, elas têm 9 anos, né? 9, 10 anos. Que isso, Senhor? E eu tô vendo o que o Senhor está fazendo através desse livro. E aí eu também entendo porque as meninas de 9, 10 anos de hoje não têm a mentalidade que nós tínhamos quando nós tínhamos 9, 10 anos. São as meninas que estão na fase de querer pular a adolescência. E aí eu falei, Senhor, nossa, o que o Senhor está fazendo é muito lindo, porque o Senhor está levando o livro para lugares que eu nunca imaginei que ele chegaria lá. Mas é a palavra dele, né? Eu falei, é a palavra dele. Quem escreveu foi ele. Quem derramou foi ele. Tudo veio dele. Então, ele tem a liberdade, né, de fazer da forma como ele quer, né? E o Senhor, ele faz além daquilo que a gente espera. Gente, eu sou apaixonada por esse Deus. Já que é nítido o seu brilho no olhar ao falar sobre tudo que você aprendeu através desse livro, porque eu acredito que tenha sido até pra você um momento diferenciado, né? Porque eu imagino você escrevendo e você recebendo tudo aquilo, falando isso também é pra mim, isso também é minha história, porque o seu brilho no Exatamente. olhar é muito diferente falando. E eu vou falar assim, eu tô fazendo a mentoria com elas, então toda semana eu vou lá no capítulo e leio o capítulo todo, e releio o capítulo todo, eu fico assim, meu Deus, isso aqui é muito lindo. Meu Deus, aí às vezes eu olho assim, gente, eu escrevi isso aqui, isso aqui. Aí eu não lembrava que eu tinha escrito isso aqui. E uma das coisas mais lindas que Deus fez nesse livro foi que foi muito, muito pontual que o Senhor falava comigo. Ao final de cada livro, eu quero falar com elas através de uma carta. E as cartas hoje em dia não são mais comuns, né? E eu falei assim, Deus, não é comum mais ter cartas em livros, né? Mas assim, eu falei, não, eu quero deixar uma carta para elas no final de cada capítulo. E aí eu fui orar e falei que terminava aquele capítulo e eu falava, Senhor, o que o Senhor quer falar? E aí eu começava a escrever e é o que você fala. Eu ficava assim, meu Deus, se eu recebesse uma carta dessa, que coisa mais linda. E assim, algumas cartas, assim, eu terminava assim, seu paizinho, seu papai, a assinatura na carta, assim, o seu paizinho, o seu papai, minha filhinha querida, minha amada, sabe? Assim, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. E, inclusive, o primeiro testemunho que eu tive do livro de uma mulher, que foi na segunda-feira após o lançamento do livro, ela tá viúva há 2 anos. E ela é uma pessoa super ativa, muito bacana, sabe? Assim, não se abateu pela viuvez, mas a gente sabe que a pessoa sente a dor da perda, né? Muitos anos casada. E aí ela falou que estava vivendo uns dias meio tristinhas, né? Meio assim para baixo. E aí ela falou, na segunda-feira eu acordei assim, eu acordei muito entristecida, eu acordei meio chorosa e falando com Deus assim, o que eu quero fazer? O que eu vou fazer? Hoje eu não tô bem, isso aqui. Aí ela falou que veio a mente dela, que a gente sabe quem foi que colocou ali, pega o livro para ler. E a introdução do livro tem uma carta. E aí ela falou, engraçado que ela falou assim, eu fui lá na página 6 do livro e tinha uma carta na página 6 do livro. E a carta dizia assim, os sentimentos que você está tendo a seu respeito não é o que eu tenho para você, não é o que eu quero que você sinta. E ela falava que ela chorava porque ela sentia Deus falando com ela naquela carta, era como se realmente, e que era, recebendo uma carta. Aí eu fui o quê? Fui lá no livro, o que está escrito no capítulo 6? Na página 6 do livro, para ler a carta. Eu falei, meu Deus, como o Senhor foi pontual para esse momento de dor dela. Eu não tinha nem tido essa visão, porque é a palavra dele, né? A palavra dele, ela é viva, ela vai se renovando. E eu nunca imaginei que ele poderia falar para uma mulher viúva que estava sofrendo a dor de uma viuvez através de uma carta. A introdução do livro. Então, assim, Deus tem feito coisas inacreditáveis, surreais, que tem me surpreendido. Eu tava lembrando que quando você me enviou o livro, foi mais ou menos há 1 ano atrás. Foi. E eu amo o Senhor porque, assim, às vezes a gente acha que a gente tá atrasada, que a gente não tá no tempo, que a gente já era pra ter feito há muito tempo. E aí eu vejo tanta graça de Deus, porque tudo bem, você pode ter vamos supor assim, vamos supor que era pra você ter lançado ano passado, né, que dá um ano atrás. Porém,
vamos supor que era que você tinha que lançar. E aí você lançou 1 ano depois. Mas Deus derrama tanta graça, é tanto amor, que mesmo assim, meio talvez uma desobediência, né? Ele derrama tanta graça e faz a gente viver tudo isso. Eu acho que ele se antecipa. Eu fico imaginando assim, era para esse tempo, era para esse momento. E ele Sim. teria que estar pronto nesse momento para ele nascer nesse momento. Uhum. Talvez se eu fosse escrevê-lo agora, não teria de repente nem fluído assim com essa leveza. Talvez eu olhando, não, Deus quer agora. Ai meu Deus, eu vou ter que correr para fazer tudo muito rápido. E eu acho que lá atrás eu tive o tempo de ir com calma, apesar de que quando Deus começou a derramar, eu lembro de um dia que eu falei assim, Senhor, vai com calma, deixa eu É muita escrever aqui. coisa. É muita coisa, eu vou esquecer, vou esquecer. E as coisas vinham, sabe, vinham no meu coração, e aquilo ia transbordando. Eu falei, nossa, que lindo, e ia escrevendo. E aí, quando chega o tempo, o Senhor sinaliza, é para agora, tá tudo pronto, é só você deixar transbordar. E aí a gente entra como eu falei, né, aquela preocupação, como é que vai ser? Para onde que vai esse livro? Para que eu mando, Senhor? O que que eu faço? Mas aí você vê que o Senhor, ele vai abrindo os caminhos e as coisas vão acontecendo de uma forma tão natural. Deixa eu contar para vocês o testemunho de uma parte do livro. Quando eu encontrei uma editora, que eu falei assim, vou fazer com ela, né? Mandei o livro, né? As editoras, você tem que mandar o livro, o material, para eles lerem. E eles demoram assim uns 3 meses para te dar uma resposta, porque eles vão mandar para alguém ler e ver se vale a pena, se é um conteúdo que vale a pena a editora investir e produzir, né. E eu falei assim: "Senhor, tá, mandei". Aí a secretária falou comigo: "Não, manda que eu vou mandar para o editor, ele vai ler e dependendo do que ele falar, eu te dou uma resposta". Gente, pois assim, no mesmo dia, ela me mandou o áudio do editor falando assim: "Não, pode produzir. Pode, porque o conteúdo tá maravilhoso". E eu achei assim: "Não, ele não leu o livro assim tão rápido". Aí o áudio dizia tudo que estava no livro, ele realmente tinha lido o livro com muita rapidez e tinha gostado do material e tinha liberado para produzir. Só que eu falei assim: "Tá, ele liberou, mas e agora que eu não tenho R$1 para fazer o livro?". Aí eu brinco muito com o Senhor, né, eu falei: "Ó, mas o livro é teu", eu sou muito assim, eu falei: "Senhor, o livro é teu, não é meu não. O Senhor é dono do ouro e da prata, o É. Senhor vai dar um jeito desse livro ser produzido". E aí eu orei, e aí a editora estava com uma promoção naquela semana, né, de você poder fazer o livro com a promoção, eu falei: "Tá, Senhor, tá na promoção, mas eu continuo não tendo dinheiro pra fazer". E aí eu falei: "Senhor, é só o Senhor sabe o que você vai fazer, né". E assim, eu falo também que a gente investe, né, para você, produzir um livro, você vai investir um dinheiro que é seu, né, ele não surge do nada, o Senhor não vai fazer cair dinheiro do céu, né, é algo que você tenha, né. E aí com o meu trabalho foi muito engraçado, engraçado não, né, foi muito lindo de Deus. Muito milagre. Muito milagre. Na sexta-feira era o último dia da promoção, né, e era um valor bem bem, assim, acessível, muito surreal a promoção. E eu falei assim: "Senhor, a promoção vai até às 5, são 4 horas da tarde". Gente, 4h30 da tarde eu recebi, assim, eu trabalho com pós-operatório, não falei isso no início, né, eu trabalho com pós-operatório de cirurgia plástica, e 4h30 da tarde apareceram 2 pacientes para eu atender, e geralmente as pacientes você começa, depois ela começa a te pagar, né. Aí a paciente fez o valor do depósito do procedimento dela, do pacote do pós-operatório, que era exatamente o valor do livro. Tipo assim, para eu não ter como falar assim: "Não tem como não ser Deus, às 4h30, a promoção acaba às 5". Aí mandei logo para a editora: ainda dá tempo", porque eles fecham às 5 horas, né. E aí ela: "Não, dá sim". E aí o livro foi produzido, começou a ser produzido, aí vem uma segunda etapa, né, você manda o valor para preparar tudo, mas e agora para mandar imprimir? Sim. Para mandar para a gráfica. Aí o Senhor vai e refaz o milagre, né, o Senhor ele vai e faz de novo, não, deixa comigo. E mais uma vez o Senhor enviou a provisão, e eu louvei muito ao Senhor por isso, porque ainda continua sendo aquele sonho, sabe, parece que você ainda não está vivendo isso. É Sim. assim, meu Deus. Maravilhoso, Que né? tempo é esse? O que está acontecendo na minha vida? E desde o dia do lançamento do livro, parece que virou uma chave. Você falou isso essa semana para mim. É. Ou você falou hoje, acho que foi até hoje ou ontem que você falou, já que você era uma há um Ah, tempo atrás e agora você está outra. Eu falei: "Eu sinto isso, o Senhor é mudou nítido, alguma coisa na minha vida e está é sendo bom". nítido. E essa questão até do tempo que eu trouxe, é porque eu já vivi isso na minha vida,
Porque o Senhor já me pediu pra fazer algo, eu desobedeci, não fiz naquele tempo, mas fiz depois. E aí, quando eu fiz depois, eu vi que era um tempo também muito perfeito. Mas assim, mas o Senhor me pediu antes, mas eu não fiz por desobediência minha. Eu fui, fiz depois. Mas mesmo assim, ele derramou muita graça. Mas E é isso que eu não aguento esse Deus. A gente morde as bochechas dele, aí ele vai reclamar com a gente. Mas o lindo de Deus sabe o que eu acho muito legal? É que ele tinha um projeto com você, um propósito com você. E ainda que não tenha acontecido no tempo inicial, aonde ele liberou para você e te convidou a fazer, ele não desistiu de você. Mesmo que você tenha falado, não, Senhor, agora não, né? Agora não, depois eu faço. Ele esperou. E lá na frente, quando o projeto aconteceu, o Senhor derramou a graça dele para aquele tempo também, porque era o que ele tinha para você. Eu creio muito assim que a palavra do Senhor, quando ela fala assim, ó, eu conheço toda a sua vida, porque todos os teus dias fui eu que escrevi antes que nenhum deles acontecia. Então, eu te criei com propósito. A gente fala isso o tempo todo, que Deus nos criou com propósito, porque ele fala isso. Antes de você nascer, antes de que você fosse formada no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Por que ele já nos conhecia? Porque ele nos criou já pensando no que ele poderia fazer através das nossas vidas. Quem ele poderia ser em nós e através de nós. E aí, quando chega esse tempo assim, que como você falou, não fiz, mas ele fala, eu vejo Deus falando assim, mas é para você, não adianta que eu não vou derramar sobre outro. Eu quero com você, eu chamei você, eu escolhi você, e talvez um Deus que aguarde, sabe? Aguarde o nosso tempo também. As pessoas falam muito sobre o tempo de Deus, mas Deus, ele é amor. E ele nos conhece. Então, ele nos convida a desbravar. Eu estar aqui hoje, como a gente falou, é desbravar, é romper com barreiras, com coisas que nos limitam. Mas ele vem tratando a gente, ele vai preparando a gente para esse tempo. Ele vem me preparando para estar aqui hoje, ele foi te preparando para você se sentir mais segura para fazer o que ele te pediu para fazer. E aí, como é que ele faz isso? No dia a dia, nas experiências que você vai tendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Quando você vê, você. Ai, Senhor, eu vou. Eu vou. Sabe? Quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente vai criando coragem para ir fazer o que ele quer, né? E é engraçado que eu vejo muito isso, é muito detalhe, né? Ele te chamou pra fazer naquele tempo, mas ele precisava te preparar antes. Não era pra você ter escrito naquele tempo de verdade. Não sei se é sobre isso, tá? Não, Mas também. enfim, já dando spoiler pra galera aí, né? Ele te chamou naquele tempo, mas ele precisava te preparar pra quando você sentar e escrever, você ter conteúdo. Porque imagina se você para pra escrever ali, de repente isso. você ainda tá com raiz de amargura, você ainda tá chateada e você não ia transbordar aquilo que o Senhor queria. Ia ser sobre você, não ia ser sobre o Senhor. Sim. Então, quando ele te chama, eu vejo um tempo de preparação até de fato acontecer. Assim como foi o livro da Jaque, né? Que você já tinha toda essa visão, mas de repente, se você tivesse parado pra escrever em algum momento que não foi o Senhor te chamando de verdade, seria sobre você. E sabe o que que é lindo de Deus? Assim, que o que ele chamou primeiro, a primeira coisa que ele colocou no meu coração era cuidar das meninas. E aí Deus primeiro colocou o amor, e um amor muito grande por elas, muito grande. E assim, eu amo de verdade. E é tão bonitinho, gente, ela me chamando de tia, tia, tia. E elas têm um amor por mim, e é recíproco, sabe? Você vê o amor delas por mim. Só que se eu tivesse feito isso no ano passado, quando eu escrevi, eu não teria tido a oportunidade de fazer a mentoria com elas, porque estava tendo muita atividade na igreja, muita atividade para elas. Tinha todo um projeto, né, preparado para aquele ano para elas. Então não encaixaria, não teria espaço para eu fazer a mentoria hoje. Então hoje, quando eu consigo sentar com elas, preparar todo aquele ambiente e ver que elas estão apaixonadas e desejando isso, é o tempo perfeito de Deus. Eu vejo assim, o que você estava falando, o que estava vindo na minha mente era José, porque Deus falou para José o que iria acontecer, colocou assim um sonho na vida de José, mas o sonho não aconteceu naquele tempo, o sonho foi acontecer lá na frente. Eu já estava comentando sobre isso com uma paciente. A gente olha assim, Deus falou que vai fazer algo na minha vida, no dia seguinte está tudo errado. No dia seguinte é tudo contra, nada. Como assim? Deus falou, né? E não está dando nada certo? Não.
estava dando certo. Ele foi parar naquele poço, ele foi parar dentro de uma prisão, mas o caminho era em direção ao palácio, porque o sonho dizia a respeito ao palácio. Ele iria governar, as pessoas iriam se curvar diante dele, então ele teria que estar dentro de um lugar de autoridade. Mas para chegar num lugar de autoridade, ele passou por um caminho de aprendizado, um caminho onde ele foi conhecendo todo o lado externo, né, toda a necessidade do povo, para quando ele chegasse, governasse, né, como Deus queria que ele governasse, apaixonado por aquele povo. Então, assim, Deus prepara o caminho, as coisas às vezes não acontecem naquele momento, porque ele está te preparando para você realizar o que ele colocou no seu coração, mas da forma como ele quer, não como da nossa forma, porque se for da nossa forma, a gente vai imaginar mil coisas. Pô, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai ser maravilhoso, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser assim. E de repente não é assim que Deus quer. Deus fala assim: ó, filha, tira teus sonhos. Eu falei para você que eu vou fazer, mas deixa eu realizar do meu jeito. Aí ele vai te preparando do jeito dele para quando acontecer. Vou dar um exemplo. Eu preparo cada aula para as meninas e é muito diferente. Elas não têm uma aula igual à outra. Não tem. E isso tem sido surpresa para elas, porque elas têm chegado lá na igreja assim: o que será hoje, tia? O que vai ser hoje, tia? E eu deixo elas separadinhas num cantinho, e só deixo entrar quando todas chegam, né? E é muito legal, assim, a admiração delas pelo que está acontecendo. E tem uma aula que foi até agora, na semana passada, que ela fala sobre o auto-olhar delas, sabe? Por elas mesmas, como elas se veem, como elas se enxergam, né? E assim, eu pensei numa dinâmica que eu iria colocar 2 espelhos, um espelho com palavras positivas, que isso é muito comum, e um espelho com palavras negativas. E o Senhor falou ao meu coração: eu não quero palavras negativas em momento algum dessa mentoria. Eu quero que você vai focar no que é bom, no que é bom, no que é bom. Elas não vão ouvir sobre o que é ruim, elas vão ouvir sobre o que é bom. E aí eu falei: Deus, que coisa linda. Mas o Senhor falou ao meu coração: mantenha os 2 espelhos. E aí, olha que coisa linda, vou até dar um spoilerzinho, que elas não vejam, a próxima turma não veja isso. Eu coloquei um espelho só com palavras positivas, né? E coloquei o segundo espelho todo embaçado, mas ele todo sujo com marcas de mão. Eu fui lá e coloquei várias digitais, assim. E ele estava muito embaçado com várias digitais. E aí aquelas digitais impediam que elas se vissem realmente como elas são, porque estava muito embaçado. E a forma de tratar com elas naquela aula foi: olha para os 2 espelhos, qual que vocês conseguem se enxergar melhor? Qual o espelho que Deus gostaria que vocês se vissem? Aí todas elas: nesse, né, tia, que aquele ali não dá para ver, né? Falei: mas o que tem naquele espelho? Várias digitais. Quem tem digitais? São as pessoas, né? Então, às vezes, pessoas deixam marcas ruins na vida da gente que nos impedem da gente se olhar. Às vezes, o que pessoas estão dizendo para você estão fazendo com que você se veja de uma forma errada, mas a forma que Deus te vê é na forma como está escrito aqui, porque essas palavras vêm da Bíblia. Todas elas estão na Bíblia. Então, assim, foi uma forma tão linda de Deus trabalhar Muito a lindo. autoestima, o bullying, né? Trabalhamos o bullying nessa aula, mas sem tocar em coisas negativas, sem falar em palavras ruins, sabe? Então, eu vejo assim que Deus vai nos surpreendendo com o novo. E é isso. Às vezes eu pensei numa coisa e Deus falou assim: não, é de outra. Faça de outra. E é o tempo de Deus. Ele vai nos orientando nos sonhos, nos planos dele, né? E é a forma dele mostrar a sua graça infinita, né? É. Forma de demonstrar a graça dele. Já quero fazer mentoria, não sou Ah, adolescente eu não, também. mas A quero. gente sempre quero. Então, mas você quer uma novidade? Já vai ter das mulheres. Já tem até mulheres se inscrevendo, Já? gente. Cadê a ficha de inscrição aí? Eu já tô inscrita. Outra coisa que eu tô assim, Que Senhor, coisa como vai mais ser isso? Porque linda. conforme Deus me mostrou, porque assim, Deus sempre falou comigo que o meu chamado era com mulheres. É uma surpresa para mim Deus ter me colocado com as adolescentes nesse tempo, para esse momento, porque já vem há um bom tempo eu venho tratando com mulheres, né? E o Senhor me colocar com as adolescentes, eu amei, porque eu sou apaixonada por elas. Mas as mulheres que já estão me procurando, falaram assim: já que eu quero fazer uma mentoria com você. E eu não imaginava isso. E começou várias mulheres. E no dia do lançamento do livro, elas fizeram uma inscrição, deixaram lá sem eu nem saber. Aí elas vieram para mim assim: ó, já botei meu nome lá na mentoria das mulheres. Eu falei: meu Deus. E aí, a partir daquele momento que o Senhor vai sinalizando, o Senhor já começou a derramar a mentoria Herdeiras para Mulheres. E olha que nome lindo. Mulheres que descobrem a sua coroa. Nossa. Porque
Esse é herdeiras do maior amor que Olha. existe. E das mulheres vai ser mulheres que descobrem a sua coroa, herdeiras que descobrem a sua coroa. E o Senhor começou já a derramar sobre a minha vida, e eu já comecei a escrever a mentoria para essas mulheres, numa linguagem diferenciada, né, para esse tempo delas se descobrirem. Elas precisam saber. Hoje eu estava falando, esses dias eu tenho falado, tem muitas mulheres que não sabem o valor que elas têm. Elas estão dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo sobre o amor do Senhor, ouvindo que elas são filhas amadas, mas se você perguntar, você se sente amada? Elas não se sentem. Elas precisam sabe, descobrir esse amor que elas tanto ouvem, mas elas não acreditam que seja para elas. Elas acreditam assim, é para a Raíssa, é para Morgana, mas não é para mim. Eu não me sinto assim, me sentir amada. Eu falo muito isso. Cara, você se sente amada, você precisa se sentir importante, preciosa. Porque a gente fala, para começar, que Jesus morreu na cruz por mim. Aí eu falo, Morgana, Jesus morreu na cruz por você. Mas você para assim para olhar e falar, ele morreu por mim. Ele não morreu só por quem eu estou falando, ele morreu por mim. E aí, se eu entender isso na profundidade, sabe, na intensidade do que é Jesus ter ido para a cruz por mim, cara, como é que eu vou me sentir? Eu tenho que me sentir honrada, amada, valorizada, preciosa, importante, porque o Rei dos Reis enviou o filho dele para morrer por mim quando eu ainda era uma pecadora. Não é por merecimento, ele deixa isso, não adianta que não vai ser por merecimento. Eu mandei meu filho morrer por você quando você ainda nem sabia quem eu era. Você nem sabia do amor que eu tinha por você. Então, esse amor de Deus, sabe? Eu vejo Deus gritando, né? Deus gritando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu vejo que esse novo tempo de uma mentoria para as mulheres também é isso. Deus gritando, eu te amo, eu quero que você saiba que eu te amo, que você é uma mulher amada, independente dos erros que você já cometeu ou que tenha cometido, que esteja cometendo, o meu amor por você é o maior amor do mundo, né? É isso. Nossa, Jaque, uau, tô Ai. impressionada, porque a gente nem imaginava isso, esse spoiler aí, pessoal. Um Ó, que spoilerzinho. privilégio, só que eu por esse podcast. Verdade. Já tô Ô, Jaque, inscrita. e a capa? Conta um pouquinho pra gente como é que foi desenvolver essa capa com a coroa. Então, como o livro é todo baseado no reino, né? Na princesa, né? Até antes de eu falar dessa capa, me ver aqui antes que eu esqueça, tem um capítulo aí que é muito legal, que é Adornadas, né? Esse capítulo ele é bem bacana porque ele vai ensinar a menina a se vestir, se comportar, se maquiar, se pentear. Como uma herdeira, como uma princesa, né? E é bem legal esse capítulo, porque. Ai, não vou poder falar, gente. Doida pra falar. Spoiler. Mas assim, é um capítulo que elas vão ficar apaixonadas, porque a gente vai preparar um ambiente para ensiná-las isso. Como que uma princesa se veste, né? Eu quero adorná-las, sabe, nesse dia, para que elas se olhem e se vejam princesas. Porque, como a gente está falando aqui, as meninas desse tempo, elas não se vestem mais. Você não vê uma menina pegando e botando uma presilhazinha no cabelo? Botando um arquinho no cabelo, assim, aquela coisa delicada, um cordãozinho de pérola, sabe? Uma coisinha assim. Então eu quero, nesse dia, que elas se olhem e vejam, nossa, eu sou uma princesa, eu tô bem arrumadinha, maquiada, delicada, uma coisa assim linda, né? E aí, quando eu pensei na capa, eu falei assim: eu queria uma capa que fosse delicada. Eu queria uma capa que falasse sobre o reino, que fosse para os tons de rosa. Eu queria puxar para o tom de rosa, mas que trouxesse também algo moderninho para o dia de hoje, né? Que não fosse uma coisa assim, um castelinho, né? Trazer uma princesa moderna. E aí, quando eu pensei na capa, eu pensava nisso. Eu quero uma Bíblia com uma coroa. Eu quero a coroa do reino e eu queria que houvesse uma Bíblia ali para que elas entendam que essa coroa identificar o reinado é o reino de Deus. Você é a princesa desse reino, né? Do reino do nosso Deus. E aí um belo dia eu olhando assim, falei, eu quero uma capa assim. E quando eu mandei pro editor, mandei uma ideia e eles prepararam essa capa e eu falei, é essa. É exatamente essa. Porque ela literalmente transmite isso.
Quando eu peguei, eu imaginei exatamente isso, porque, assim, é muito moderno e, ao mesmo tempo, é muito do Senhor por causa da É muito uma Bíblia, né. realeza, É né? muito, Você vê uma é realeza, muito né? forte. Você olha pra capa, eu já me sinto uma princesa só pela capa. Aqui dentro tem um textinho aqui que eu gosto muito, que ele fala assim, ó: "Há um chamado de realeza sobre você. Deus quer que você saiba quem é e de quem você é filha. A sua vida tem um propósito. Existe um reino esperando pela princesa que existe em você. Herdeira é uma carta de amor de um rei para sua filha, você. Essa é a sua história." Que lindo. Quando eu penso nesse livro, e eu vejo que Deus tocou em todos os aspectos de uma menina, sabe? Ele falou, ensinando ela que ela é uma filha, depois ele se apresentando como um pai, depois ele se apresentando como um influenciador que pode influenciar a vida dela em todas as áreas da vida dela, falando sobre amizade, sobre relacionamento, sobre, como eu falei, sobre a forma de se comportar, de se vestir, fala sobre que ela precisa estudar para ela crescer e ser alguém. E esse capítulo também é um capítulo muito lindo que Deus me trouxe à memória. Algumas pessoas que hoje são grandes nomes, né? E que muitas pessoas não sabem que elas surgiram de uma vida totalmente improvável. E uma empregada doméstica hoje é mundialmente conhecida por causa justamente dos bullying que ela sofreu na sua infância. Então, assim, alguns exemplos de pessoas que cresceram do nada, exemplos de pessoas que falharam 99 vezes para chegar ali e acertar na centésima vez, e mostrando para elas que você pode falhar, você não pode desistir. Então, quando eu olho para o que Deus derramou nesse livro, eu vejo um pai. Um pai criando a sua filha. Um pai cuidando dessa filha, sabe? Um pai falando: "Filha, você precisa ser assim, você vai crescer assim, o seu futuro pode ser assim." É exatamente um pai dando conselhos para uma filha, instruindo uma filha em a sua princesa, a sua menina. "Eu sou seu pai, eu quero te ensinar a ser assim, eu quero que você saiba que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo." Então, sabe, é um livro que eu vejo Deus no livro todinho, mas como um pai, literalmente como um pai, uma carta de amor para sua filha, realmente isso. Hum. É nítido já que ver o teu olhinho brilhando. Não sei se É. vocês estão vendo daí, mas olha o olho dessa E às menina. vezes vem lágrima, né. Eu tô aqui, às vezes eu vou falar, eu me seguro, porque eu sou chorona, né. Então, se deixar, conforme eu vou falando, eu vou me emocionando e eu querendo chorar. E aí eu queria entrar no assunto de chamado, porque quando a gente descobre o nosso chamado, a gente voa no Senhor. Porque estar no centro da vontade dele, estar fazendo aquilo que ele nos comissionou a fazer, é perfeito. É. É algo que, assim, não tem como, sabe, não tem como a gente não fluir, porque é natural. Eu tive o privilégio, dá licença, que eu tive o privilégio de estar com a Jaque no primeiro dia, né, da mentoria. Ah. Gente, o brilho dessa mulher, você não tá entendendo o que que foi aquilo. As meninas fiz uma dinâmica ali, né, teve uma que orou pela vida dela, ela Ai, se nem aju nossa, fala. o que que foi aquilo? Gente, aquilo ali foi surreal. Ela se ajoelhou, eu olhei assim: "Gente", aí eu, sabe, ali toda emocionada, coisa Contar sobre mais essa linda, menina. Essa menina, assim, muito foi lindo você ter preciosa. tocado nesse assunto, porque é a filha de uma grande amiga minha, que foi uma das minhas melhores amigas, foi uma amiga, assim, muito preciosa, e que esse ano ela partiu para o Senhor, né, ela teve uma enfermidade e partiu para o Senhor. E eu acompanhei o processo dela junto com ela desde o início, desde o dia que ela descobriu o problema, né, ela estava com câncer, e a gente acompanhou. Fui para todas as quimioterapias com ela, fui para as consultas, eu ia com ela o tempo todo. E aí ela faleceu esse ano, para o Senhor levá-la, é o tempo do Senhor, ela estava preparada para isso, porque graças a Deus a gente se reencontrou alguns anos atrás, na pandemia, a gente se reencontrou na pandemia, e ela estava afastada dos caminhos do Senhor, ela voltou para o Senhor, e ela estava trabalhando para o Senhor, ativa no reino, pregando, então assim, estava preparada para o encontro com o Senhor, mas deixou 2 filhos para serem cuidados pela mãe. E aí essa menina, cara, ela me surpreendeu muito, porque assim, a gente tem tido aquele cuidado, tá o tempo todo ali, não permitindo que ela se sinta sozinha, né. E é a minha adolescente lá da EBD, que eu dou aula para ela. Então eu não imaginava nunca que ela fosse fazer aquilo. Aí eu vou me emocionar, daqui a pouco eu vou chorar.
Porque Muito no lindo. primeiro dia da mentoria, ela fez uma dinâmica, e essa dinâmica ela deu uns papeizinhos para que as meninas fizessem uma tarefa, né? E aí caiu para ela fazer uma oração por alguém que estivesse ali, gente. A menina falou: "Eu quero orar pra tia Jaque". Aí eu: "Tia Jaque", aí eu toda boba, né, vou lá, mas ela antes de orar, ela fez um discurso. E aí ela falou: "Porque tia Jaque, eu tô vivendo o pior momento da minha vida, mas a tia Jaque tá presente. A minha mãe iria estar feliz de saber que a tia Jaque tá cuidando, e eu estar na mentoria", né, basicamente foi isso que ela falou, "tem sido um presente estar aqui". E eu assim: "Meu Deus". Eu Muito me lindo. ajoelhei, né, diante dela, e porque eu tenho falado que o amor pelas meninas também é fazer com que elas se sintam honradas, que elas sintam o valor que elas têm. E essas meninas, elas não são a geração do futuro, elas são a geração do presente. Então, elas carregam a presença do Senhor com elas, mas elas não veem isso, porque, infelizmente, às vezes a própria igreja, não a minha, não a nossa, mas a própria igreja do Senhor, não derrama sobre os adolescentes esse valor, não faz elas se sentirem importantes, sabe? Olha, como adolescente. E quando ela falou que ela iria orar por mim, eu falei: "Senhor, eu vou receber essa oração, porque ela vem do céu. Está sendo derramada sobre ela no primeiro dia da mentoria". E aí eu falei: "Me curvo diante de ti, porque o Senhor está derramando sobre uma adolescente". Cara, Foi lindo. foi uma coisa mais linda, assim, ela orando Muito por lindo. mim, e foi o maior presente, e foi a maior resposta de Deus, assim, confirmação, nem resposta, confirmação de que você está fazendo o que Deus quer que você faça. Que é pra esse tempo, que Ele são pra poderia essas usar qualquer meninas. pessoa, ele usou uma adolescente. Gente, você para pra pensar, uma adolescente, elas tinham vergonha de pegar no microfone, a gente estava com o microfone aquele dia. Ela pediu o microfone para orar, gente, isso é um milagre dos milagres. Uma adolescente orar em público e com o microfone na mão. E pela sua mentora, porque ela poderia orar e falar assim: "Não vou orar pela tia Jaque não". Não, mas ela foi lá: "Eu quero orar pela tia Jaque", gente. Escolheu. Foi Deus purinho ali, né, foi fresquinho. Ai, muito lindo, gente, meu Deus. E sobre o chamado, eu queria que você contasse sobre a tua trajetória na igreja, como é que foi isso, a sua descoberta. Tá. Conta aí pra gente. Quando eu tinha 14 anos, eu fui convidada para ir visitar uma igreja. Na verdade, a amiga da minha mãe foi e se converteu, estava nessa igreja, e queria que minha mãe fosse. E aí minha mãe falou: "Não, vai todo mundo". Foi eu, minha irmã, minha mãe, vamos todo mundo. Eu recebi o convite, vai a família toda. Aí fomos, né? Quando nós chegamos lá, no primeiro dia que eu entrei na igreja, que eu senti aquela presença de Deus ali, eu falei: "Eu quero isso para minha vida". Eu estava perto de fazer 15 anos, né, estava já assim, acho que eram uns 2 meses antes de eu fazer 15 anos, e eu falei: "Eu quero isso pra minha vida, é isso que eu quero". E aí, ali, eu tive meu encontro com o Senhor, foi feito o apelo, fui lá na frente, mas logo depois, essa amiga da minha mãe também foi conhecer uma outra igreja, e que era Nova Vida de Nova Iguaçu, e aí nós fomos também com ela, e lá eu me encontrei, lá realmente eu falei assim: "Não, é aqui que eu quero ficar", e fiquei lá por bastante tempo. Lá eu me batizei, lá eu encontrei o amor da minha vida, né. Conheci meu marido lá, nós nos casamos, noivamos, nos casamos e ficamos lá por um tempo. E logo depois meu pai sofreu um acidente e foi bem grave o acidente do meu pai, e meu pai ficou em coma 40 dias no CTI, foi desenganado pelos médicos. E uma menina que trabalhava na casa da minha mãe começou a levar a igreja dela para orar pelo meu pai. Então eles iam no hospital, a minha igreja Nova Vida também iria, também estava indo, mas essa igreja começou a ir com mais constância. E foi acontecendo uma aproximação, né. E assim, das pessoas que iam, ele era um presbítero, ele foi consagrado a pastor, e abriu-se a igreja para ele, né, foi aberta uma igreja para que ele pastoreasse. E nós começamos a ir, toda quarta-feira a gente ia para lá. Aí eu fiquei assim, a gente ia quarta-feira para lá e domingo aqui na Nova Vida, quarta-feira lá e domingo na Nova Vida, mas ministérios diferentes, sabe, assim. E a gente amava os 2, e ia toda a minha família, ia a família do meu marido, ia todo mundo. Aí quando depois passou um tempo, o Senhor falou, começou a ministrar meu coração: "Eu quero vocês aqui, eu quero vocês aqui". Aí, assim, eu: "Não, Senhor, eu me converti lá, eu tô lá há anos, eu gosto de ir lá, eu amo a minha igreja, quero ficar lá, não vou sair de lá não". Eu confesso que eu passei 1 ano brigando com o Senhor.
Um ano e o Senhor falando: "Fica aqui", eu falei: "Não, dá para ficar nos 2, dá para vir aqui, dá para ir lá". Eu convencendo a Deus. 1 ano. Super possível. Super possível, Senhor, ficar nos 2, né, não tem como. Só que a igreja que a gente estava visitando, ela estava, nascendo, né, e precisava de ajuda. E a Nova Vida já estava toda bem estruturada, já era uma igreja grande, né, e aí o Senhor começava a me mostrar isso. Muita criança, era uma igreja, muito dentro de uma comunidade, muita criança, né. E aí o Senhor falando assim: "Aqui eu preciso de vocês aqui, eu preciso de vocês aqui". E aí eu botava as crianças na salinha e dava aula para as crianças, mas não era da igreja. Dava aula para as crianças. E aí, gente, aí era muita criança, muita criança. Os pais chegavam com as crianças na porta da igreja, deixavam na igreja e iam embora. E as crianças lotavam a salinha, eles vinham todos os cultos. Aí, assim, eu falando: "Eu preciso de vocês aqui". Aí eu tá, assim, eu quando chegou no final de um ano, eu falei: "Tá bom, Senhor". Só que meu marido era dessa igreja da Nova Vida desde quando ela foi fundada. Ele foi para lá com 12 anos, a gente já estava com 22. Então a vida dele era Nova Vida mais do que a minha, né. E aí eu falei: "Então você vai ter que falar com ele". Aí porque eu falava para ele: "Deus está chamando". Ele falou assim: "Não, não, tá não". E aí um dia ele se rendeu, ele falou assim: "Não, Deus está falando comigo, a gente tem que ir para lá". E aí nós fomos. E aí é onde fala que os planos do Senhor são diferentes dos nossos. Porque lá, como era uma igreja pequena, era uma igreja que dava oportunidades. Eu entrava em pânico toda vez que o pastor queria dar oportunidade. Eu ficava do lado de fora do culto até o pastor assumir. Só que o pastor, quando assumia, ele também dava oportunidade. Quem estava abrindo o culto dava oportunidade. Quem estava, ministrando louvor dava oportunidade. Eu falei: "Meu Deus, eu não quero oportunidade". Eu ficava do lado de fora. E aí comecei a perceber que não dava para fugir. Então eu me preparava para a oportunidade. Eu ia para a igreja preparada com versículo. Se eu tiver uma oportunidade, tem um versículo para eu falar. Eu ensaiava as orações, porque era muito tímida. Se eu tiver a oportunidade de orar, eu vou orar. Eu ensaiava louvor, mas eu levava o louvor escrito, porque a igreja é pequena, né, vai cantar um louvor. Aí eu vou esquecer a letra, eu levava o louvor escrito para ler o papelzinho. Mas o Senhor foi me desenvolvendo, assim. As oportunidades foram me desenvolvendo. E aí a oportunidade de estar com as crianças também foi me desenvolvendo. E aí eu acabei também entrando para o ministério de louvor, porque não tinha ministério de louvor. Aí era eu ministrando louvor junto com um músico que só tinha que tocava. E aí disso comecei a abrir culto, aí comecei a ter oportunidade de pregar. E aí, até a gente sair de lá, a gente fazia de tudo. Meu marido no som, ele também abrindo culto, também pregando, a gente fazendo de tudo, passando por todas as áreas. E eu falei: "Meu Deus", a gente foi desenvolvido lá, o nosso chamado foi desenvolvido. É o que a gente estava falando agora há pouco, tem uma caminhada. O Senhor, ele fala assim: "Eu tenho um plano, um projeto para sua vida", mas ele não te joga assim: "Vai lá e faz". Ele vai te preparando para isso, né. É uma escola, ele vai te aproximando dele, você vai o conhecendo cada vez mais, você vai ganhando mais, quanto mais conhecimento, mais confiança no Senhor, e a partir daí você vai se permitindo mais, porque é tudo uma questão de permissão. É até engraçado que quando as crianças iam fazer a apresentação lá quando as crianças iam fazer a apresentação lá na frente da igreja, né, aí eu botava o microfone na mão da criança, eu ficava atrás dela, porque eu me tremia toda para ninguém ver que eu estava me tremendo, e deixava a criança se apresentar. O ministério das crianças, né. E aí hoje eu me vejo assim, olho para mim, eu falei: "Meu Deus, hoje eu estou num podcast, hoje eu estou pregando na igreja, né, igrejas maiores, né. Hoje eu estou na Batista, que é uma igreja maior do que a igreja que eu estava, né. O Senhor também fez essa transição, também me trouxe para uma Batista, né, e para a Igreja Batista de Vilemil. E hoje ali na Batista de Vilemil eu pude trabalhar o livro, estou podendo cuidar dos adolescentes, vou poder cuidar mais, né, das mulheres, e eu fico assim: "Meu Deus". Mas assim, respondendo também um pouco do que você perguntou, o Senhor, ele fala: "Eu tenho planos para você", mas ele espera o nosso sim. Ele espera, a gente falar assim: "Eu quero, eu tô com medo, eu tô insegura, eu não me sinto capaz, eu não vejo como o Senhor vai fazer isso através de mim", mas eu digo sim para o Senhor. E aí, quando a gente diz sim para Deus, sabe, e permite que Ele faça, aí Ele começa
sabe, te levar. Ele vai te levando. Você vai se surpreendendo, né? Aí onde eu tô. Do nada. Do nada, Senhor, do nada. A Morgana me conhece. A Morgana sabe que se botar um celular na minha frente e falar assim, grava um vídeo, eu vou gravar 10 vezes, porque eu vou gaguejar, eu vou me tremer toda. E hoje eu tô aqui, então eu vejo assim, meu Deus, o que você tá fazendo? Já quero que a Jaque pregue aqui pra gente, hein? Amo te ouvir, Jaque. É. Amo Eu te tive o ouvir. privilégio de ouvir ela no meu aniversário, gente. Ai, Inesquecível. Já foi. Seu aniversário. Nossa, gente, que isso. Foi maravilhoso, maravilhoso, Jaque. E hoje eu vivi uma experiência com Deus muito legal. Esse sim que a gente dá para o Senhor, teve um dia que eu realmente cheguei para o Senhor e falei, Senhor, eu te amo, eu sou apaixonada pelo Senhor, eu quero viver os teus projetos para minha vida. Então, aquele dia foi um dia assim que você conhece toda a história, você entregou a sua vida para Ele, mas eu acho que precisa de um dia onde você fala assim, ó, chega, eu quero viver 100% do que o Senhor quer para minha vida. Eu quero que o Senhor, a gente ouviu muito essa pregação, me encontre disponível e disposta para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na minha vida. E aí, daquele dia assim, que eu falei, Deus, me leva para onde o Senhor me quiser. Porque eu gosto do que é pequeno, do pessoal. Eu gosto de pregar, mas eu gosto do pessoal. E aí, hoje eu estava atendendo uma paciente que veio dos Estados Unidos. Olha que coisa linda. Atendendo a paciente. E aí, eu já cheguei, eu já vou falando, né? Porque eu já entendi com o Senhor que a minha profissão é o meu caminho missionário, né? É a minha missão. Então, todos os meus pacientes ouvem falar de Jesus. Mas chegando lá, eu fui atender lá na casa dela, eu já vi o ambiente espiritual. Falei, aqui é casa de crente. já sente logo, já. Aqui é casa de crente, uma casa simples, um lugar simples, né? E aí hoje, gente, eu atendendo ela, eu não retenho mais. O Senhor já falou isso comigo, né? Quando o Senhor mandar falar, fala, independente de quem seja, para quem é, você vai falar. E eu comecei a falar com ela. Eu falei, Senhor, tá me dando uma palavra para te entregar. Aí ela entrega. Eu falei assim, então, você mora nos Estados Unidos, né? Você acha que você foi para lá a trabalho, mas o Senhor te levou para lá como uma missionária para aquele lugar. Aí ela, eu sou uma missionária. Aí eu falei assim, outra coisa, o Senhor manda dizer para você que você está entrando em casa, Ele está abrindo portas de casas para você entrar e pregar o evangelho lá dentro. Eu acabei de abrir uma empresa de limpeza de casas. Aí, aí ela começou a chorar e a gente começou ali naquele mover do Espírito Santo. Deus está respondendo, Deus está me respondendo. Eu falei, Deus te trouxe ao Brasil para te responder, para te impulsionar e para dizer para você não se diminua porque você tá nos Estados Unidos como uma empregada doméstica ou está criando uma empresa de empregadas domésticas que no Brasil não é valorizado, mas lá é super valorizado. Mas o Senhor está mandando dizer para você que isso é a porta da sua missão. Ele está abrindo a porta da casa para você entrar. Quando você estiver lá dentro, você fala do amor de Jesus. Aí ela começou a chorar. E ela falou, mas isso aconteceu essa semana. E eu não estava entendendo nada. E agora Deus está me respondendo. Eu estou entendendo por que o Senhor me deu uma oportunidade de falar para uma das pessoas de uma casa que eu entrei. Então, assim, eu vejo que Deus vai assim, nos usar aonde a gente estiver. Ele vai, sabe, essa missão, esse nosso chamado, ele não acontece no púlpito da igreja, só num podcast. Ele acontece quando você está atendendo um cliente, atendendo uma paciente, e o Senhor está ali te usando. Então, o sim, quando a gente dá sim para Deus, ele fala assim, beleza. Eu vejo Deus falando assim, beleza, agora eu posso te usar em todos os lugares onde você estiver. E assim vai sendo, sabe? Assim o Senhor vai fazendo. E tem sido surpreendente o que Deus faz, né? E aí cheguei aqui. Do nada. Mas Cheguei viver aqui. com Jesus é assim. Eu falo que o Senhor, ele não coloca apenas clientes para mim, né? Eu chamo meus clientes de semeadores. São pessoas que semeiam numa terra fértil que acredita, né, naquilo que eu carrego. E já diversas vezes já aconteceu, às vezes, de cliente me ligar. Queria conversar com você sobre a capa do meu caderno. É desse nível. Aí na hora vai desenrolando ali, Deus vai me entregando algumas coisas, eu vou falando, sabe? E é assim. E é realmente usar aquilo que o Senhor nos dá como uma estratégia mesmo para pregar a palavra dele. Não, e você vê assim,
nós estamos aqui em 3, cada uma tem um dom diferente. Uhum. Vocês 2 têm uma papelaria, mas com certeza as ideias que vêm, os clientes que vêm para cada uma não são os mesmos, são pessoas Não. completamente diferentes. Então, eu estava falando isso para pra paciente hoje. Os dons que Deus nos deu, as habilidades que Ele colocou em nossas mãos, elas estão ali com um propósito. A minha habilidade de fazer um pós-operatório, eu aproveito ela porque assim, eu percebi isso quando a minha paciente deitava na maca e ela começava a contar a história da vida dela sem eu falar nada. E eu falei assim, meu Deus, ela deitou na maca, ela tá falando. A manicure pega na mão da cliente dela, a cliente começa a contar toda a história dela. Então, assim, o meu dom, o seu dom, o dom dela, são armas poderosas que Deus colocou em cada uma de nós para que através disso nós possamos alcançar pessoas diferenciadas. Eu nunca vou ter o contato com alguém que quer um serviço de papelaria, mas você vai. Então, o seu dom é algo que é um presente de Deus. E a gente precisa valorizar isso, como eu falei para essa paciente, valoriza o que Deus te deu como dom. É limpar uma casa, faça da melhor maneira possível. Deixa as pessoas conhecerem Jesus através da tua limpeza, através do teu brilho, do teu prazer de limpar uma casa, né? E assim, o Senhor valoriza tanto isso, né? Quando eu olho assim para a Bíblia, que eu vejo que eu sempre falo que uma das mulheres que eu mais amo é Dorcas, porque Dorcas era uma costureira que nunca pregou o evangelho, ela só costurou. Você não vê a Bíblia falando que Dorcas abriu uma palavra e começou a evangelizar e pregar. A Bíblia fala, ela costurava. Ela usava o dom que ela tinha para amar as pessoas. E através do amor que ela tinha, as pessoas provavelmente deveriam querer saber de onde que vinha aquele amor, né? Porque quando Dorcas faleceu, mandaram chamar os discípulos. Então Dorcas era uma crente. Manda chamar o povo dela para fazer o velório dela, porque era um crente. Não teve velório nenhum, né? Os crentes vieram e oraram e a mulher ressuscitou. Então, assim, a gente vê que o Senhor habilita cada uma de nós, Ele vai nos habilitando, nos dando esse talento de exercer profissões diferenciadas para que todos possam ter acesso ao reino, sabe? Para que todos possam conhecer do amor de Jesus. Então, para Deus não existe uma profissão gigante, uma profissão menor. Uma pessoa que hoje, um outro exemplo foi hoje, eu estou atendendo uma paciente que ela é uma médica e o mistério desceu lá no pós-operatório de uma médica e a gente conversando e tal, e a gente vendo assim o que Deus pode fazer. Eu falei, Senhor, é muito lindo, sabe? Muito lindo. O que está faltando, como eu estava falando para a Isa, é as mulheres valorizarem o que Deus derrama sobre elas. Tem muitas se diminuindo, muitas se desvalorizando, muitas achando que, eu sou pequena, olha o que eu sou, olha quem eu sou, olha o que eu sei fazer, gente. Pelo amor de Deus, você é e você sabe fazer o que Deus quis que você fosse, que você fizesse. Valoriza isso e encontra dentro dessa profissão um caminho para Deus poder te usar, para Deus poder falar com pessoas que vão vir até você. Hum. E sabe o que acontece também? Às vezes eu não sou excelente no dom e no talento que Deus me deu, porque eu tô olhando pro dom do talento do coleguinha. Do coleguinha, é Se isso aí. comparando. A comparação é uma estratégia maligna, né? Nossa, A muito. comparação é uma estratégia maligna, porque até no livro, aqui atrás olha o que está dizendo assim, o grande problema é que quando você olha para a vida que outra pessoa está levando e supervaloriza isso, você diminui o valor da sua própria vida. Eu queria que as meninas entendessem isso. Parem de olhar para o que o outro está vivendo, para quem o outro é, e olha para você. O que Deus espera de você? O que Deus quer com você? Ontem eu perguntei isso para elas. Quem são as pessoas que vocês mais valorizam? Na mentoria eu perguntei isso para elas. E elas pensaram, né? E aí pensaram, eu falei assim, mas e vocês? Qual é o valor que vocês têm? Aí elas param, né? Tia, não sei quem eu sou não. Eu falei assim, não, você tem valor. E aí eu fiz uma dinâmica muito legal com elas, que é conhecida, mas foi usada ontem de uma forma bem diferente. Eu fiz com que cada uma escrevesse no papel algo que elas achassem que é uma qualidade delas, sabe? Bota uma qualidade aí você vê a dificuldade de escrever uma qualidade. Se você falar assim, bota um defeito, elas colocam várias. Elas pedem até outro papel. Tia, pode botar um monte. Mas se você falar assim, bota uma qualidade, elas começam a pensar.
Depois que elas escreveram, eu falei: "Me dá o papel", sem nome, sem nada. Aí eu falei assim: "Eu vou ler aqui para vocês a qualidade, vocês vão e as outras vão e todas as outras vão dizer para mim de quem é essa qualidade". E aí eu falei assim, aí vamos supor, amorosa, quem vocês acham que é amorosa? Aí a Raíza, então tá, a Raíza é amorosa, entreguei o papel pra Raíza. Raíza, você é reconhecida como uma amorosa. Essa é a sua qualidade que as pessoas estão vendo em você. Então agora ninguém mais vai falar da Raíza. Próximo papel. E aí assim foi indo. E no final eu falei assim, agora vocês olhem pro papel e vê se alguém recebeu o seu próprio papel. E elas viram que elas não tinham recebido o papel que elas escreveram, né? Mas o que outras pessoas estavam enxergando nelas e que elas não viam nelas. Elas não se viam daquele jeito. Acho que assim, não, eu sou assim, eu sou assim. Falei, é assim que as pessoas estão te vendo. Você tem valor. Você tem valor. Só que você está se comparando com outras pessoas. Se comparando com outras, você está deixando de se olhar. Aí o seu diminui ao seu próprio olhar, entendeu? E naturalmente a gente tem essa dificuldade mesmo, né? De olhar pra gente, de É, enxergar as nossas verdade. qualidades, é. Aí A tem gente tem essa gente que acha dificuldade. que é orgulho você se valorizar. Ai, eu sou assim. Tudo é a forma como você declara isso, né? Eu posso declarar. Eu sempre falei assim. Ontem eu comentei olha, eu vou falando da mentoria o tempo todo, gente. Ontem na mentoria eu comentei com elas de duas mulheres que me inspiraram. E as duas foram. Uma foi a minha sogra, que foi a minha melhor amiga. Ela já faleceu, mas foi a minha melhor amiga. E a outra é a tia do meu marido, que desde quando eu entrei na família, que eu olhava para aquela mulher, sabe aquela mãezona que todo mundo ama? As duas mulheres eram assim. A tia dele ainda está viva, mas mulheres que todo mundo olhava e queria ter por perto. Todo mundo, é aquela mulher que é o eixo da família, sabe? Que todo mundo ama, todo mundo abraça. A tiazona amada, querida, olhava para ela e falava assim: Senhor, quando eu crescer, eu quero ser igual a elas. Eu quero ser uma mulher assim. Eu quero ser uma mulher que as pessoas me queiram por perto, que as pessoas sintam prazer de me ter como amiga. Eu sempre coloquei isso para Deus, Senhor, eu quero ter amigas, mas eu quero ser amiga que todo mundo quer me ter por perto. A gente não vai agradar todo mundo, né? Como todo mundo fala, nem Jesus agradou. Mas a questão é, tá se preocupando em ser essa pessoa? Tá permitindo que o Espírito Santo te torne essa pessoa? Porque só ele pode fazer com que você seja amável, carinhosa, longânima, que você tenha o domínio próprio, que você seja uma pessoa mansa. Só o Espírito Santo pode fazer isso na vida da gente. Então eu sempre falei para ele, Senhor, me torna essa pessoa. E assim, para mim, não é o orgulho humano, é o orgulho de falar assim, cara, se as pessoas estão gostando de estar perto de mim, eu estou fazendo um bom trabalho, né? Estou conseguindo conquistar algumas pessoas, estou conseguindo fazer com que alguém goste de estar perto de mim. Mas por que ela vai gostar? Por causa do Espírito Santo que está em mim. Está fluindo, né? Está brilhando, está resplandecendo, né? Como um espelho, que elas possam olhar e falar assim, Jaque, tu é diferente. Jaque, eu quero você por perto. Porque ter pessoas que não estão dispostas a amar, a cuidar, a abraçar, tem muito. Tem muita Uhum. gente que desiste da gente com muita facilidade, que não quer, né, investir na vida do outro. Então, assim, eu olhei para mulheres que são referências e eu quero ser como elas. Mas para eu ser como elas, eu também tenho que pedir ao Espírito Santo, investe em mim. Investe em mim, vai me tornando uma mulher Sim. assim, Pra né? exalar o bom perfume Para de exalar meu Cristo, né? perfume. E a gente tem que desejar, amar e reconhecer. Eu tô sendo assim. A gente tem que ter orgulho. Vocês duas são mega amigas, não são uma da outra? Sim. Então, vocês valorizam uma a outra, não é? Vocês olham uma para a outra e reconhecem. Mas se Raíza não fosse essa alegria que é, se você não fosse a alegria que você é, vocês iriam dar certo juntas? É. Vocês iriam ter prazer? Então, não é porque vocês são pessoas preciosas demais, pessoas que dá prazer em conviver. Quem faz isso? O Espírito Santo, porque vocês deram essa liberdade. Então tem que olhar e falar assim, cara, que bom, né? Eu estou conseguindo seguir e expressar Jesus, refletir Jesus. E é isso. Até porque a gente precisa olhar como o Senhor olha pra nós, pelo menos tentar, né? Porque é muito difícil, né? Mas assim, ele não olha com um olhar de desprezo. Não olha que, ai, não, você tá assim, você tá assado. Não, ele olha pra gente com amor, né? Então a gente tem que passar não só olhar pra gente, mas pro outro também, né? Mas a começar em nós. A gente precisa amar, né, pra poder conseguir amar o outro, né? E a própria palavra dele sempre a primeira coisa que ele falou foi isso, né? Eu tenho falado muito isso ultimamente. Amar o próximo como a si mesmo, tá? Mas como é que você se ama? O que que você faz por você? Você se gosta? Ontem eu fiz essa pergunta: vocês gostam de vocês? Aí elas param.
Ah, tia, eu acho que eu gosto. Eu falei, não, para e pensa, você se acha uma pessoa legal? Aí elas ficam, ah, tia, eu acho que eu sou legal, eu acho que você viu, né, bonitinho. Eu acho que eu sou uma boa pessoa, eu acho que eu sou legal. Não, vocês têm que se achar, vocês têm que se amar, porque agora voltando para aquela questão ministerial que você falou do chamado, como que eu vou exercer o meu chamado? Que o principal é amar, se eu não sei nem me amar. Se eu não sei nem olhar para mim e amar quem eu sou, gostar de mim, como é que eu vou dizer para o outro: "Se ama", né, "Jesus te ama, Jesus te valoriza", mas a pessoa tá vendo que eu não consigo fazer isso nem por mim mesmo. Então, Entendi. o amor próprio é uma ordenança de Deus. Se ama, se cuida, goste de você, sabe. Olhe para você: "Ah, não tô gostando disso aqui em mim não, preciso trabalhar isso aqui". Vai buscar o Espírito Santo para ele trabalhar essa característica que precisa ser moldada em você. E, gente, é um desafio diário. Eu falo que por isso que a Todo Deus dia. falou que a misericórdia está disponível pra gente todos os Ainda dias, bem. né. Ainda bem que todos Se os dias. renova, né? Porque é um desafio diário, a carne contra o espírito. Tem coisas que cooperam para tirar você da graça, aí você tem que: "Ô Espírito Santo, trabalha aqui nessa hora, me dá mansidão, me dá estratégia", e Deus vai te moldando diariamente, diariamente. E lembra lá do dia que você pediu paciência, porque É. ele não vai deixar cair a paciência em você, né, ele Mas vai te é, dando pessoas, pessoas coisas, Principalmente pessoas, principalmente né. pessoas, Na maioria das principalmente. vezes é pessoa. Pessoas para te ensinar a ser paciente, né. Mas o legal é que quando você vai mergulhando mais profundo no Senhor, e permitindo que Ele tenha liberdade de trabalhar em você, chega um ponto que você olha para você e fala assim: "Nossa, mudei, né". Caramba! Tipo assim, situações que antigamente tiravam a sua paciência, hoje você ontem uma amiga minha falou isso comigo, a gente viveu uma situação de encontro com uma terceira pessoa, e a terceira pessoa estava extremamente depressiva. E eu ali na maior paciência, sabe, tipo assim, tentando conversando, e a minha amiga que não é tão paciente, ouvindo, e eu olhava para ela: "O Senhor, deixa ela quietinha, deixa ela quietinha, deixa ela quietinha, deixa ela abrir a boca não". Aí quando foi hoje, ela me mandou um zap: "Amiga, você era a pessoa perfeita, que paciência foi aquela, que mansidão foi aquela". Eu falei: "Não, eu tô ligada no espírito, a gente tem que manifestar a paciência". Eu sei que a vontade que dava era de, às vezes, pegar uma pessoa e sacudir, né, mas não, calma, deixa a pessoa falar, vai trabalhando na mansidão, vai, né, devagarzinho, conversando com ela, e aí você olha pra você e fala assim: "Uau, é verdade". Talvez em algum momento atrás, algum tempo atrás, eu não teria tido essa paciência toda. Então eu já consigo enxergar, Deus mexeu aqui, Deus movimentou aqui. Só que isso é tão bonito, que é tão sutil, que você não vai percebendo. Quando você olha, você vê assim: "Nossa, Deus mudou, Deus trabalhou, Deus fez um milagre em mim". É É isso. engraçado que quando eu escutei isso sobre a paciência, principalmente, né, "Ah, não reclama não, porque ele vai te dar situações pra você se tornar paciente", eu ficava assim para o Senhor: "Senhor, eu quero paciência, mas derrama em mim, não me manda situações não, não me manda Manda pessoas pelo não". correio. Eu fico imaginando ele lá: "Caraca, cara, olha minha filha que doida". Não, e geralmente ele vai usar as pessoas mais próximas. As que têm mais habilidade de tirar a gente da graça, são as mais próximas, né, porque se você observar, as que não são tão próximas, elas não tiram tanto a nossa paciência com tanta facilidade. As que estão mais pertinho da gente, que convivem mais com a gente, são aquelas que mais, são às vezes, assim, ousadas, né, são instrumentos ali para trabalhar em você e você perceber: "Nossa, preciso mesmo". Pra afiar, né? É, para afiar. Verdade, isso A aí. ideia é essa. É marido, é filho, é sobre isso. Teve um dia que uma pessoa falou assim pra mim, "Até o teu jeito de falar tá diferente". Assim, questionando, né, se afastou de mim, falando isso, né, "Até o seu jeito de falar tá diferente". Aí eu recebi aquilo ali, eu falei assim: "Eu acho que isso foi um elogio", né, eu pensando assim, e eu agradecendo: "Obrigada, Senhor", porque É, realmente, né, a gente reconhecer que quem faz essa obra é o Senhor. é. E a gente precisa estar disponível para isso.
Porque, de fato, eu não sou nem a mesma do mês passado. Quem dirá há 2 anos atrás, quando eu comecei, quase 3 anos, quando eu comecei em todo o meu processo, né. Então, é o que você falou, disponível e à disposição. Você está disposta, porque, tem muitas pessoas que é aquela assim: "Eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim, eu sou assim. Todo mundo vai ter que me aceitar assim". E eu costumo falar assim: "Não é não, sabe por quê? Tu nasceu de novo. Você nasceu da barriga da tua mãe assim, né, com essa personalidade, talvez assim, né, mas a partir do momento que você desceu nas águas, que você subiu daquelas águas, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então você não pode mais dizer que você nasceu assim, que você vai morrer assim. Você tem que morrer a nova criatura, sendo quem você, Deus agora te chamou para ser. Então tem que se permitir sim, o Espírito Santo te moldar e trabalhar, porque as nossas características, se elas não estiverem alinhadas com o Espírito Santo, ele não vai conseguir realizar, ele não vai poder fazer, não é que ele não consiga, porque ele consegue qualquer coisa, mas ele respeita a nossa individualidade, o nosso sim, como a gente fala muito, né? Ele Uhum. respeita, você quer? Se você quiser e você permitir, eu posso fazer uma grande obra na tua vida através de você. Mas se você não permitir eu trabalhar os pontos em você que precisam ser trabalhados, os propósitos não vão acontecer através de você. Porque não tem como eu ser referência de Deus, eu falar assim, aí tá descendo fresquinho. Não tem como eu falar assim, carrego Deus em mim, o Espírito Santo vive em mim, mas na hora de algumas situações acontecerem, eu expressar o meu eu, o que a minha carne quer, o que eu quero fazer. Isso não reflete a glória de Deus, não reflete a presença de Deus. Isso não honra a Deus, sabe? Então eu não posso mais, não vivo mais eu, vive em mim, quem vive em mim é o Senhor. Então não é mais o que eu quero, não é mais o que eu quero falar, não é mais o que eu quero ouvir, não é mais o que eu quero sentir, não é mais a minha opinião. É assim, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor vai falar, o que o Senhor precisa agir nessa situação. Porque a responsabilidade é saber que você está carregando Cristo e que as pessoas olham para você e elas querem enxergar Cristo em você. Alguns para te apontar e outros para te elogiar, para ver a glória de Deus em você. Eu me preocupo muito com quem quer apontar, porque fica esperando as tuas falhas e os teus erros, né? E às vezes é exatamente aí. Quando você não erra, quando você não falha, você frustra quem está esperando. E é uma oportunidade de pregar. Não adianta, porque não vivo mais eu, sabe? Você vai ver a glória de Deus através da minha vida, vai ver a manifestação do Espírito Santo através do que eu vou falar, do que eu vou fazer, de como eu vou me comportar. Então é uma responsabilidade muito grande quando você carrega o nome de Cristo em você, mas você se comporta como você, não como ele. Então, é muito preocupante a gente lembrar disso, sabe. Não posso mais agir como eu agia antes. Então eu tenho que permitir: "Senhor, trabalha aqui para que teu nome seja honrado aqui, para que teu nome seja honrado aqui. Não deixa eu fazer da minha forma, faz da sua forma, porque é da tua forma que o seu nome é honrado", né. E a gente também precisa entender que nesse processo, pessoas vão entrar na nossa vida, mas pessoas também vão sair. Também vão sair. Porque tem coisas que não combina, não mais, né, assim, o estilo de vida, né, não acaba não combinando, e aí o Senhor permite a É. retirada. E assim, eu descobri uma coisa com o Senhor nessa caminhada, que às vezes pessoas que saem, elas não são ruins, elas não são más, elas não saem na inimizade, elas não saem na guerra, sabe? Às vezes o Senhor afasta, porque para esse tempo, para essa estação, para esse momento, não vai dar para caminhar juntos, pela diferença de entendimento do propósito. Quantas das vezes o Senhor fala pra gente: "Ó, eu tenho um plano na sua vida, eu vou fazer isso", e se você compartilha com alguém que não tem a mesma fé que você, e que não ouviu o que Deus falou pra você, aquela pessoa, ela pode te tirar desse propósito. Ela pode fazer com que você comece: "Pô, será? E se? Ai, gente, será que isso é da minha cabeça? Será que isso não vem de Deus?" Porque a fé dela é diferente da sua e não foi ela que ouviu. Quem ouviu a ordem de Deus para você foi você. Então, assim, eu já entendi. O Senhor, já me afastou de algumas pessoas que eu entendi isso. Elas não poderiam caminhar comigo naquela estação. E uma vez eu fui pregar
E era sobre as 4 estações. O tema da pregação era sobre as 4 estações. E eu conseguia falar sobre tudo, mas eu não conseguia achar sobre o outono, o que o Senhor queria falar sobre as folhas secas. E na hora da pregação, o Senhor desceu fresquinho, né? Aquelas folhas secas, elas produzem uma paisagem muito bonita, né? Mas elas não estão mais enxertadas na árvore, porque um dia elas foram uma folha verde para uma estação necessária e elas foram vida para aquele momento. Agora, o Senhor permite que elas caiam, que elas produzam uma nova paisagem, né? A paisagem de outono é linda com as folhas secas, mas elas secas em um outro ambiente, produzindo algo novo em um novo ambiente, mas não na sua vida, não em você. Elas caminharam com você por um tempo, elas trouxeram vida para você por um tempo, mas é necessário que elas caiam para que novas folhas nasçam, sabe? Para que a nova estação chegue com novas folhas. Então, não foi ruim a saída delas, foi boa a saída delas, mas havia um propósito que elas precisavam ir para que o novo viesse. Então, a questão de durante muito tempo era essa. A gente afastava, né? Permitia que pessoas saíssem quando a gente não queria caminhar mais com aquela pessoa. Mas quando você quer, às vezes, estar junto de alguém, mas o Senhor fala assim: não, para esse propósito ela não pode estar. A gente precisa ter muita intimidade com Deus, estar muito atento ao que Deus está falando, porque senão nós mesmos impedimos o mover de Deus na nossa vida, porque a gente fica assim: não, Senhor, não, eu não largo mão, tipo, eu não largo mão, Senhor, não vou. Abraão e Ló, o Senhor falou assim: Abraão e Ló eram amigos, né? Eles eram tio e sobrinho. Por que que Abraão levou Ló? Porque eles eram amigos. Ele queria ele por perto. Só que o que aconteceu não era o propósito de Deus. Já lá na frente você vê, não, tiveram que se afastar. Cada um seguiu o seu caminho, sendo bênção aonde poderia ser bênção, né? Seguindo os propósitos de Deus, mas não mais juntos. Então, é permitir, né? Tem uma pregação que fala sobre isso: deixe ir, não insista. Né? No dia que eu ouvi essa pregação, eu gostei muito. Deixe ir, não insista para ficar. Se o Senhor está falando, deixa, então deixa. E aí, quando as coisas são de Deus, né? Você percebe que vai tudo na leveza. Você não vai deixar mais de conviver com aquela pessoa, nem de falar com ela, nem de cultuar a Deus com ela. Vocês só não vão participar de projetos juntos, dos mesmos projetos, dos mesmos propósitos juntos. Isso é maturidade, gente. Isso é ter maturidade. É aceitar o que o Senhor está direcionando, orientando, e até porque, às vezes, o Senhor quer unir a você pessoas que estão dentro daquele plano dele. E você não permite que pessoas venham e se unam porque você está preso a quem o Senhor já diz não faz parte desse momento na tua vida. Deixe esse ir para que o outro chegue. Porque às vezes o Senhor quer trabalhar também na vida do outro, te aproximar do outro para que através de você o Senhor trate a vida do outro e você não está permitindo. Porque você não está aberta para novos relacionamentos, novas amizades, novos projetos, porque você não quer se afastar de algumas pessoas. Aí eu vejo isso como infantilidade, sabe? É ser criança no reino de Deus. E a gente precisa ser pessoas maduras. Pessoas que ouvem o que o Senhor está direcionando e entendem no espírito. Assim, o meu eu vai sentir, vai sofrer um pouquinho de eu me afastar dessa pessoa, mas o espírito está gritando. Essa é a estação, esse é o momento, né? E complemento a sua fala dizendo: "E tá tudo bem". E tá tudo bem. Morgana sendo Morgana, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem, e tá tudo bem. E fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Aquele primeiro momento que você percebe, né, assim, nossa, quando você é madura espiritualmente e você tá ligada no espírito, você entende o que tá acontecendo. Aí você reconhece, Deus está agindo, tá acontecendo alguma coisa. Quando você é imaturo e aí Deus está afastando aquela pessoa e você às vezes quer mantê-la por perto, e a forma de Deus trabalhar, Deus trabalhou isso comigo de uma forma como uma pessoa, ela foi se afastando e a gente não tinha mais oportunidade de estar juntas. Ela foi se afastando, eu fui reconhecendo, porque o Senhor já tinha me alertado que Ele iria me afastar de alguém. Só que eu não imaginava que Ele iria me afastar de alguém tão próximo de mim, tão perto. E me surpreendi. Mas quando eu comecei a perceber, nossa, não está tendo mais oportunidade de a gente estar junto. Ah, não tem mais tempo. Nem dela, nem de mim. A gente não está tendo mais as oportunidades que a gente tinha antes. Eu fui reconhecendo isso no Senhor e eu entendi. E isso não me fez sofrer, e me fez entender. Mas eu já vi pessoas que na sua imaturidade sentiam raiva da pessoa porque o outro não estava mais tendo tempo para ela, porque o outro não tinha mais oportunidade. Ah, agora você tem tempo
tempo para tudo, menos para mim. E não reconhece que o Senhor, de uma maneira sutil e suave, está afastando, sabe? Está dando novos projetos, novas oportunidades para aquela pessoa, está ocupando o tempo dela, literalmente, para não ter tempo para estar tão próxima de você. Mas o imaturo faz o quê? Ai, olha lá, tô com raiva dela. Não liga mais pra mim, não me procura mais, né? Só quer saber da fulana. Aí eu vejo o Senhor. Ai, parece que Deus fala, se Deus pudesse falar isso, ele falaria: ai, meu Deus, me dá paciência. Eu tô tentando, Deus, mas tá difícil. Ela não tá deixando. Eu tô indo com carinho pra ela não sentir tanto, mas ela não tá tentando, sabe? Deus poderia falar isso, né? Exato. A nosso respeito. E assim. Ai. Jaque, qual a passagem da Bíblia que você mais ama? Então, essa é uma pergunta muito legal, né? Eu tenho descoberto com o Senhor que a que eu mais amo é aquela que eu tô vivendo nesse momento. Ontem, na quarta-feira, né? Na quarta-feira eu fui pregar lá na nossa igreja, né? Na nossa igreja. Uhum. E lá em Isaías 51, Deus falou muito comigo com aquela pregação, né? Falou como Deus ministrou o meu coração, assim. Mas um versículo dizia assim: e porque eu coloco a minha palavra na tua boca e a sombra das minhas mãos vão te proteger todas as vezes que você falar. Gente. Aquilo ali desceu no meu coração e eu falei assim: Senhor, não é só o Senhor colocar a tua palavra na minha boca, é saber que na hora que ela estiver saindo da minha boca, a tua mão vai estar em cima de mim, assim, ó, e a tua sombra me guardando e me protegendo naquele momento. Essa palavra mudou minha vida de quarta-feira Muito para hoje. poderoso. Ela tá sendo vida dentro de mim, sabe? Estar aqui hoje, eu vim pensando nela. Eu falei: Senhor, quando eu estiver ali, que a tua palavra estiver saindo da minha boca, que eu possa me lembrar e visualizar as tuas mãos assim sobre mim, sabe? Me abençoando, me protegendo, me guardando. E isso trouxe tanta vida para mim. E aí eu acho que é isso. Tem muitas palavras na Bíblia que eu amo, mas eu tenho descoberto isso. A minha devocional de hoje trouxe vida para mim hoje. Então, a devocional de hoje, ela falou muito ao meu coração, me alimentou hoje. Amanhã, eu vou buscar o maná de amanhã. E o maná de amanhã vai me alimentar para amanhã. Então, vai ser aquela palavra que vai ser a mais importante, vai ser a que ele vai liberar para mim amanhã. Então, por isso que a gente tem que ter a busca diária. Porque para cada dia são situações diferentes, pessoas diferentes que você vai encontrar, que o Senhor vai te preparar logo cedo pela manhã. Aí é a palavra do dia. É a palavra da vez. Eu imaginei conseguir fazer o desenhozinho da mão. Você Ah, também. aham. Muito lindo. E a palavra dele que diz isso, Muito né? lindo. Ele fala assim: não tema quando você for falar. E eu fiquei, meu Deus, isso é tão lindo, porque a gente tem tanto medo, às vezes, de falar, né? A gente tem um temor de falar, a gente fica tão preocupada de falar. E ele fala assim: mas fui eu que botei a palavra na tua boca. É só você abrir e deixar ela sair, porque enquanto você estiver falando, eu tô ali, ó, te abençoando. Eu vejo Deus Eu assim, tô vendo. abençoando, sabe? E uma sombra sobre mim, sabe? Me guardando. Se tem uma sombra, tem alguma coisa fazendo sombra. Então tem uma Nossa, mão, coisa linda. né? E é isso, né? Assim, Eu amo esse Deus. é um Deus que nos alimenta, nos fortalece para cada estação, para Muito. cada momento. Ele tem a palavra perfeita, né? Gente, eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. Ontem eu estudando, Deus falou uma palavra muito linda. Eu fazendo uma devocional ontem, eu fui ler uma história na Bíblia que eu nunca tinha lido, né? E aí dizia que uma mulher matou um rei com uma pedrada. Vocês já leram isso na Bíblia? Ah, Cícera, né? Não, Não foi? não, aquela ali, olha, viu? Nem você leu. Gente, eu fiquei muito. Cícera também não Não, foi? ela pegou uma estaca Ah, e, tá. e ela Cícera da estaca, foi é dar uma verdade. estaca. Verdade, Essa verdade. não. É. Essa a cidade estava sitiada e ela estava lá, o rei Abimeleque estava lá para invadir a cidade e ela estava lá sobre a torre e os homens sobre a torre, uma torre lançando flechas, né? E as mulheres lançando pedra. E o rei estava lá embaixo e o rei pegou, a mulher pegou uma pedra, ela mirou na cabeça do rei e ela matou o rei com uma pedrada. Aí eu falei assim, na verdade ela não chegou a matar, ela acertou a cabeça dele e quando ele viu que ele ia morrer, ele pediu para que um servo dele terminasse de matar ele para ninguém dizer que ele morreu pela mão de uma mulher. Mas ele morreu pela pedrada da mulher. E eu fiquei, meu Deus, uma pedrada. Uma pedrada. E eu fiquei assim, Jesus,
eu leio a tua Bíblia há tantos anos, eu nunca li essa história. E aí eu fiquei impressionada com o Senhor, como o Senhor ele ainda fala sobre o poder de uma mulher, sobre quando a gente coloca a nossa vida tá nas mãos dele, até uma pedra nas mãos do Senhor destrói os nossos inimigos, sabe? Lança os nossos inimigos por terra. Então foi muito legal, muito legal. Mas depois, e foi a palavra que me alimentou ontem. Eu falei, Senhor, tem minhas mãos aqui, ó, que o Senhor possa usá-las todas as vezes que o Senhor precisar, né? É a mesma coisa com Davi também, né? Davi tava com 5 pedras, né? 5 Foi de pedras. primeira. É isso aí. Quando eu li, eu fiquei assim, meu Deus, agora tem um homem e uma mulher na Bíblia que tacaram pedra. Amém. Depois tu me fala aí qual que é, que eu já tô curiosa. Juízes 4. Juízes 9, acho que se eu não me engano é Juízes 9, que eu estava lendo sobre Débora. Eu tava lendo sobre Débora. Débora tá, acho que é em Juízes 4. Eu sou muito ruim de gravar, por isso que eu tenho que anotar tudo. Eu também tenho Mas se eu esse não me engano, desafio. que acho que é em Juízes 9 que tá falando sobre ela. Que é essa mulher que pegou a pedra e tacou lá no rei Abimeleque. Muito lindo. Mulheres, né, sendo empoderadas desde sempre. É. O Senhor sempre valorizou as mulheres, né? Uhum. Você vê que a Bíblia toda fala sobre mulheres, né? O Senhor honrou as mulheres. Deus lá do início até assim, a Jesus presente ali, né? Honrando Marta, Maria, Joana, né? As mulheres que estavam ali, Priscila, cuidando do ministério de Jesus. E Jesus o tempo todo honrando as mulheres, né? Então você vê que o Senhor nos dá muito valor. Por isso que a mulher tem que se dar valor. O próprio Jesus, o próprio Deus, a gente vê ele o tempo todo gritando: você é preciosa, você é uma mulher valorosa, você é importante, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Só precisa a gente viver o que a gente já conhece, que a gente fala, né? Muito conteúdo, muito conhecimento e pouca vivência da palavra do Senhor em nós, em nós. Ela precisa ter vida em nós para que o outro olhe pra gente e veja isso. Fala, cara, ela tá passando um momento que não é legal, mas essa mulher tá diferente, tá agindo diferente, porque tem vida aqui dentro. Eu sei quem luta por mim, eu sei quem guerreia as minhas causas, eu sei quem cuida de mim, eu sei que ele falou que todos os dias estaria comigo. E aí é comigo, ele tá comigo, ele me ama, ele é meu pai, ele é meu Deus, eu sou filha dele. E esse eu, sabe, é um eu bom, que todo mundo as mulheres têm que aprender a assumir, tomar posse, sabe? E não tá acontecendo. Então, Infelizmente, né? infelizmente, não tá acontecendo. Dá vontade às vezes de abrir a cabeça, bota entendimento aqui, Jesus. Bota entendimento aqui, deixa eu fechar. Pombas. São muitas questões, né, que envolve. Ixi, é muito. É porque, assim, muitas mulheres tiveram vidas muito sofridas até chegarem a Jesus. Aí elas chegam a Jesus, elas ouvem falar desse amor, mas elas não esquecem o passado. Elas não conseguem se livrar daquilo que elas já viveram. Elas vivem presas a situações passadas que não permitem que elas se sintam amadas e valorizadas. Essa semana eu estava conversando com uma, e aí eu conversando com ela, ela falava muito sobre isso. Porque eu vivi isso. Porque eu fui isso. Falei, mas você está vivendo isso ainda? Ela não. Falei, o Senhor te tirou disso, o Senhor te tirou disso, tirou disso. Por que você ainda está falando com dor sobre essas coisas? Por que você não está falando com alegria de dizer, eu vivi isso, mas o Senhor me tirou de lá. Eu não estou mais lá. Eu estou numa nova situação. Eu estou vivendo uma nova vida. Mas ela não falava da nova vida. Ela só falava da vida passada, que foi de dor e de sofrimento. Tipo assim, pobre de mim, coitada de mim. Olha quem eu fui, olha o que eu passei, olha o que eu sofri. Eu falei, amada, já foi, vive o hoje, vive o que Deus está derramando sobre você hoje. Você está desperdiçando hoje, gastando a sua mente só pensando no passado. Então, tem muitas mulheres que não conseguem viver esse tempo presente, sabe? Elas não saem de lá, elas não abrem mão. E a gente vai descobrindo que tem muitas que sentem prazer em contar a história de dor e de sofrimento, porque existe uma diferença entre você testemunhar o que Deus fez na sua vida ou você dar o teu relato da sua história sofrida, sabe? Como se assim você estivesse querendo produzir pena nas pessoas o tempo inteiro. Eu quero que as pessoas tenham pena de mim, então eu tenho que contar como eu sou sofrida, como eu sofri, como minha vida foi dolorida. E esquece de contar que você não é mais porque Deus mudou, Deus tratou, Deus cuidou, Deus amou, Deus, sabe, te tirou de lá e te trouxe para cá. Então, infelizmente, muitas mulheres ainda estão vivendo assim. Aí, por conta disso, elas não se olham com esse valor, sabe? Não reconhecem quem elas são em Deus.
Exatamente isso que eu estava na hora que eu falei que eu parei de falar, que era isso que eu estava pensando, sabe? Porque tem pessoas que não querem passar pelo processo. É. Não, deixa, minha dor tá quietinha aqui, vou deixar. Porque A realmente, estimação delas. aí faz daquela dor um altar, faz daquela dor, ficar lambendo, é uma ferida, né? Que fica É. lambendo, aí quer que outras pessoas fiquem lambendo também. E essas pessoas, quando elas encontram um cristão de verdade, uma mulher de verdade, vai ter um embate. Tem confronto. Porque a mulher de Deus, ela não vai dar os seus ouvidos para isso. Tô fora. A mulher de Deus, ela vai se posicionar. Não, mas ela vai se posicionar e falar assim, minha filha, desperta, acorda. Ou tu. Desperta tu que Não, a dorme, gente não vai queridinha. ficar ali gastando nosso tempo ouvindo coisas que. Não, você tem que pegar. Ou você chama lá para um posicionamento. Você tem que decidir quem você é. Você quer continuar sendo aquela ou você quer continuar essa que Deus está te chamando para ser? A gente tem que, às vezes, posicionar algumas pessoas, sabe? Chamá-las para a realidade. E isso é amá-las. Isso é amá-las. Porque aí, assim, tem muitas pessoas cristãs, mulheres de Deus, que quando encontram esse tipo de relato, elas vão sofrer junto, sabe? Elas ficam assim, ai, coitada, é mesmo, né? Olha como a sua vida foi. Eu falo, Jesus faria isso. Se você olhar para Jesus, Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra entre nós, e todos os milagres que ele fez, ele não ficou perguntando para ninguém, me conta a história da sua vida. Tu vê Jesus fazendo isso? Me conta a tua história. Um dia chegaram para Jesus e falaram assim, ó, Jesus, ele é cego de nascença porque o pai pecou, porque a mãe pecou. Aí Jesus falou, meu filho, não interessa. Interessa que ele vai ser curado. Interessa que eu vou agora tocar nas vistas e a glória de Deus vai se manifestar. O que importa? O que aconteceu para ele chegar até aqui? Eu quero saber daqui para frente. Ele vai ser curado e amém. E aí você vê que Jesus cura e fala assim, agora vai. Tchau. Tchau, vai viver. Vai viver a cura. Vai viver a cura, vai pregar, vai contar para as pessoas, né? Como a samaritana, que Jesus não ficou ali perguntando para ela como é que foi teu passado. Não, Jesus confrontou ela quando ela falou assim, e a questão do marido. Ele, não, tu já teve vários, né? Esse que tu tem agora não é teu, eu conheço a tua história. Mas não vamos falar sobre isso, não. Você quer viver uma nova história? Você quer beber dessa água? E aí ela, essa água aí, que água é essa? Aí Jesus vai falar da água. Jesus não ficou falando para ela, não, porque você viveu isso, eu posso fazer isso na tua vida. Jesus não perdia tempo com isso, gente. Jesus ele gastava o tempo dele curando, restaurando, libertando, sarando as pessoas e enviando elas para testemunharem do que ele fez, não do que elas viveram antes dele fazer. Né? Então, o erro, acho que muito está aí. As pessoas, às vezes, passam mais... Você vê, tem testemunhos que a gente vai ouvir que a pessoa tem 30 minutos, ela gasta 29 minutos contando da desgraça e 1 minuto contando do que Deus fez. Mas Deus é bom no final, né? Não, eu vivi tudo isso, mas Deus é bom. E quando que a gente deveria testemunhar assim, ó, eu era assim, Deus fez isso, agora eu faço isso, eu sou assim, sabe? Agora minha vida é essa. O início, o passado, foi só para dar uma introdução na história. Tipo assim, eu era assim, eu passei por isso e Deus trabalhou na minha vida dessa forma. Agora a gente contar como é que eu tô a partir desse momento. Testemunho deveria ser assim. Mas não, as pessoas, quando vão testemunhar, faz um drama, assim, sabe? Usa um palco, assim, que eu fico assim, meu Deus, não era para ser assim. Porque Jesus não ensinou dessa forma. Jesus não ensinou dessa forma. Eu fiz, agora vai lá e conta. Vai lá e prega. Vai lá e fala do que eu fiz na tua... Né? Quando ele curava as pessoas, ele falava, vai lá, se apresenta para o sacerdote, né? Ele curou lá os leprosos e falou assim, eu quero que você vá lá e se apresente. Por quê? O se apresentar limpo era testemunhar, porque o sacerdote ia perguntar o que aconteceu. Ele vai falar, fui curado. Jesus me curou. E aí testemunha do poder de Deus, né? Porque das feridas, na verdade, todo mundo já sabe. Porque quem sofre as dores, né? Os processos, todo mundo está vendo, né? Você permite que todo mundo veja as tuas dores e teu sofrimento. Agora tem que permitir que todo mundo veja a glória de Deus manifestada na tua vida para o novo tempo, para o que ele está fazendo agora. Né? E é isso. É isso. Testemunhar é isso. Eu tô sentindo da Jaque deixar uma palavra profética para as pessoas que estão assistindo. Aí você pode olhar para aquela câmera ali, olhar bem nos olhos das pessoas, deixar uma palavra profética aí. Então, aquela ali? Então, a palavra que eu deixaria para todas as mulheres é se posicionem. Reconheçam esse valor. A gente está falando tanto de valor,
a gente está falando tanto do que Deus quer fazer na nossa vida, do que Deus quer manifestar através da gente, do que Deus planejou para a sua história. Como ele falou assim, antes que você nascesse, tinha um plano. Você já perguntou para o Senhor qual é o plano que Ele tem para a sua vida? Você já perguntou para o Senhor se você está vivendo o que Ele escreveu para a sua vida no dia de hoje? Porque Ele fala assim, todos os teus dias já foram escritos antes que nenhum deles viesse a existir. Ou seja, o dia de hoje estava escrito. Você já perguntou para o Senhor se você está vivendo hoje o que Ele escreveu para o teu hoje? Então, assim, a palavra que eu quero deixar para as mulheres que vão ouvir, que vão assistir, é essa. Viva a história que Deus escreveu para você. Sabe? Eu sempre falo assim, não pega na caneta para escrever sua história. Quando você acordar todos os dias, pergunta ao Senhor, o que o Senhor escreveu para mim hoje? O que está escrito lá no teu livro, antes que eu nascesse, do dia de hoje? Me faz reconhecer as oportunidades desse dia e viva só o hoje. Tem muita gente assim preocupada com o amanhã. O que vai ser do amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Como é que vai ser o amanhã? Esquece o amanhã, porque a palavra do Senhor fala assim, ó, o amanhã a Deus pertence, pertence a Ele. Quando você acordar amanhã e você fizer essa pergunta novamente, Senhor, o que o Senhor escreveu para o dia de hoje? Amanhã Ele vai derramar o que Ele precisa para amanhã. Por isso que Ele fala assim, basta para cada dia o seu mal, basta para hoje. Se você gastar o hoje, preocupado com o hoje e também preocupado com amanhã, você vai se sobrecarregar. O Senhor nos ensina, se preocupa com o hoje. O que eu tenho para você hoje? O que eu quero fazer no hoje? E dá essa oportunidade ao Senhor, através da sua vida, alcançar pessoas hoje. Aí amanhã você volta de novo para perguntar ao Senhor. E isso é posicionamento. E isso vai tirar uma sobrecarga das tuas costas. Muitas mulheres vão, sabe, sair, tirar aquele peso de ter que ser perfeita, de ter que saber tudo, de ter que estar vivendo amanhã, amanhã, amanhã. É só o hoje. Basta o hoje, faça o que o Senhor quer para você hoje. E aí vai dar tudo certo. Você vai ver que o Senhor vai te usar poderosamente. Ah, maravilhosa. Quem quer mais episódios com a Jaque aí? Agora até eu Umas quero. 3 horas de Jaqueline falando, por favor. Ainda bem que o Senhor te forjou lá, ó, na sua adolescência. Na minha adolescência. Na minha adolescência, foi mesmo. Quando tu falou assim, olha Foi só, lá. adolescência, mas tudo Foi na começou minha na tua vida, né? adolescência, Que lindo. verdade, E o Senhor tá te dando 14 esse anos. privilégio de você Eu tinha voltar. pensado nisso. É, na Deixa hora eu que tu fresquinho aí, hein? falou, fresquinho aqui. Na hora que tu falou, veio aqui, caraca, na adolescência dela. Na adolescência, Deus surpreende, tá vendo? Como lá Agora, atrás Ele prepara para hoje, aí hoje Ele tá preparando para amanhã. é isso. Então tem que viver só o hoje. É Preocupar aí que Ele basta tem cada dia basta seu. cada dia, cada dia. É viver hoje e deixar Ele fazer o resto. E a gente vai descobrindo que lá atrás Ele preparou algo que eu tô vivendo hoje, né? Muito lindo, adorei. Vou me lembrar disso. Foi na minha adolescência. Eu amo esse Deus. Ah, chegamos ao fim de mais um episódio, com muita tristeza, porque a gente queria mais. Mais. Jorge que lute. Verdade. Mas, pessoal, para quem gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Os nossos patrocinadores vai estar aí embaixo na descrição, o @ de cada um, tá? E é isso. Um beijo. Tchau. Faz para cada uma tirar um papel. Ai, Jesus, toda hora ainda. Mais. Jorge que lute.